Bom dia, queridos e queridas do Senhor, a graça e a paz, tudo bem? Hoje eu estou muito feliz de saber que você está aqui comigo em mais um devocional para a gente aprender um pouquinho mais da palavra de Deus. Queridos, hoje o nosso tema é Deus é o Senhor de novas histórias. Guarde esse tema, Deus é o Senhor de novas histórias. Queridos, o texto base para esse tema é Êxodo, capítulo 3, o versículo 10, que diz bem assim: Agora venha, e eu o enviarei ao rei do Egito para que você tire de lá o meu povo, os israelitas. Para quem não sabe, esse versículo é um versículo onde o próprio Deus estava falando com Moisés. Queridos, se nós olharmos para o Antigo Testamento, a gente vai ver que a vida de Moisés foi assim, uma história babadeira, vamos falar assim. Moisés, queridos, é um exemplo desse tema que a gente está falando hoje, que Deus é o Senhor de novas histórias. Depois, se você tiver curiosidade, você pode ler lá em Êxodo, o capítulo 2, o capítulo 3, vai falar sobre a história de Moisés, né? Para quem não sabe, Moisés, ele foi o libertador do povo de Israel que estava sendo oprimido por Faraó lá no Egito. Mas antes disso tudo acontecer, queridos, Moisés, ele nem imaginava que ele seria essa peça central, né? Que Deus usaria ele para fazer isso com relação ao povo de Israel. Não, queridos, sabe o que aconteceu? Moisés, ele também era falho. Moisés era humano, como eu e você. E sabe qual foi o babado dele? O babado, queridos, é que Moisés havia matado um homem. Vocês lembram dessa história? Moisés havia matado um homem. Ele era um homicida? Era. Mas, queridos, quando o Senhor falou com Moisés, quando o Senhor falou para ele, olha, vai ser você que vai ser através de você que vai haver a libertação do povo que estava escravo lá no Egito. Queridos, a gente vê que Deus lindo nós servimos. Que Deus lindo. Por quê? Porque o nosso Deus, queridos, ele não fica preso àquilo que nós já fizemos. Deus não fica preso ao nosso passado. Assim como Moisés, queridos, a gente vê que ali da morte, Deus fez surgir vida. Conseguem entender isso? Moisés foi o escolhido pelo Senhor para conduzir os israelitas para fora daquela terra que eles estavam vivendo sobre escravidão. Muitas vezes, queridos, nós nos pegamos pensando assim, como será nosso futuro, né? Já que talvez o nosso passado pode não ter sido dos melhores. Queridos, eu quero te encorajar, trazer uma palavra de esperança para você hoje, porque se nós tivermos plena consciência de que nós desagradamos a Deus e nós nos arrependemos disso, queridos, nossas novas histórias podem superar o nosso passado. Pense nisso. Moisés, ele ficou marcado porque ele conduziu o povo, né? Ele ficou marcado na história do Antigo Testamento, mas ele também ficou marcado pela relação que ele tinha com Deus. Ele não ficou marcado pelo crime que ele havia cometido. Não, queridos. Moisés se entregou ao Senhor. Ele pediu para o Senhor transformar a vida dele. Por isso eu falei, Deus é o Senhor de novas histórias. Queridos, assim como Moisés, o Senhor quer fazer conosco. Deus quer trazer novas histórias para a minha vida, para a sua vida hoje. Nós precisamos buscar ao Senhor, nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados, saber que a gente
A gente tem que ter consciência que a gente desagradou a Deus, pedir perdão para o Senhor, nos reconciliar com Deus. Nós precisamos buscar o centro da vontade de Deus e deixar a nossa vida ser usada pelo Senhor. Queridos, o Senhor quer te usar. O Senhor quer te usar nessa geração. O Senhor quer te usar na nossa nação. Creia que não é o seu passado que te define. Não foi o passado homicida de Moisés que definiu ele. Não, queridos. Moisés foi usado pelo Senhor. Ele se arrependeu, ele se curvou diante do Senhor. Que eu e você também nós possamos fazer isso. Lembre-se que quando Deus nos perdoa, tudo fica para trás e uma nova história começa na nossa vida. Lembre-se disso, quando Deus nos perdoa, tudo fica para trás e uma nova história começa na nossa vida. Uma nova história com Deus. Queridos, eu quero declarar sobre sua vida hoje uma nova história com Deus. Se arrependa hoje, peça perdão dos seus pecados hoje, tenha uma mudança de vida hoje e deixe o Senhor te dar uma nova história. Em nome de Jesus. Vamos orar? Feche seus olhos. Pai, nós pedimos perdão, Senhor. Nós queremos primeiramente, Senhor, pedir perdão pelos nossos erros, pelas nossas falhas, pelo nosso passado. Pai, nós confessamos com a nossa boca todos os nossos pecados diante de Ti. Nós confessamos, ó Deus, que sem Ti nós não somos nada. Nós confessamos, ó Pai, que nós cremos na salvação que foi enviada a nós através do sangue derramado de Jesus naquela cruz. Deus, nós queremos uma nova história. Pai, nós queremos nos reconciliar com o Senhor. Pai, perdoa todas as nossas faltas, todos os nossos erros. Traga sobre nós, Pai, uma mudança de vida, uma mudança de mente, uma mudança de atitude. Ah, Deus, nós te amamos tanto, Senhor. Nós queremos, Deus, o perdão do Senhor sobre nós. Nós queremos deixar tudo para trás e nós queremos, a partir de hoje, uma nova história na nossa vida com o Senhor. Fica conosco, papai. Nos abençoe e direciona o nosso futuro. Em nome de Jesus. Amém.